Obrigado. E antes de começar a palestra, eu só gostaria de... Eu vou fazer algo que eu gostaria que todos fizessem também. Vamos colocar o celular no silencioso ou no modo avião, assim a gente não vai ter nenhum imprevisto durante a palestra. E para o nosso primeiro palestrante, nós vamos ter João Korngold, do SGNY, falando sobre a importância da reunião mediúnica nos centros espíritas. Isso, o João vai falar um pouco da função da reunião mediúnica, dos benefícios, prejuízos, fenômenos e também da codificação do espiritismo, também como ela foi feita baseado na mediunidade. Obrigado, João. Bom dia. Bem-vindos. Gostaria de agradecer ao Centro Espírita Luz Divina por nos receber hoje, por proporcionar ao Tri-State a oportunidade de realizar esse evento, que é o primeiro evento, o primeiro fórum mediúnico. A mediunidade acaba sendo um foco de centros espíritas no seu trabalho particular e acaba não sendo muito dividido, como o Júlio Carvalho levantou bem quando ele propôs ao Tri-State a organização desse evento. A responsabilidade de ser o primeiro aqui a falar no primeiro fórum mediúnico não está perdida em mim, mas a vantagem que eu tenho é que tem 3 outros para me corrigirem depois qualquer bobagem que eu falar. Então, vamos começando. A importância da reunião mediúnica nos centros espíritas. Bom, para começar, vamos definir a função do centro espírita. Para que existe o centro espírita? Será que nós entendemos o que o centro espírita existe, o que o centro espírita nos oferece? É um lugar para encontrar os amigos? Apesar da fraternidade ser muito importante no centro espírita e o convívio ser muito importante, o lugar para encontrar os amigos é o clube, não é o centro espírita. É o lugar para tomar passe? Também, mas não pode ser o principal objetivo. O centro espírita existe para consolar e esclarecer. Essas são as funções fundamentais de um centro espírita. Bom, consolar e esclarecer quem? Encarnados e desencarnados. Às vezes a gente esquece que o centro espírita existe também para ajudar aos desencarnados. Recentemente eu estava lendo aquele livro Voltei, do irmão Jacó, e ele relata que logo depois que ele desencarnou, ele teve a oportunidade de visitar o centro do Chico Xavier, e acompanhar os trabalhos mediúnicos que estavam sendo feitos naquele dia. Eram mais ou menos 20 encarnados e mais de 100 de desencarnados. Às vezes a gente esquece da importância do auxílio aos desencarnados e do auxílio que recebemos dos desencarnados. Então, vamos lembrar sempre que o centro espírita existe para nos ajudar e para nós ajudarmos aos desencarnados. O espiritismo tem a função tríplice: a filosofia, a ciência e a moral ou religião. Muitos centros espíritas focam numa delas, em 2 delas, e esquecem da terceira ou de outras 2. Então nós vemos muitos centros espíritas que funcionam como igreja. Nós que viemos de outras encarnações, como religiosos de outras religiões, utilizamos o centro espírita como se fosse aquela visita semanal para
ir ao centro e, em vez de receber a hóstia, tomar água fluidificada, em vez de ajoelhar, receber o passe. Essa função existe no centro espírita? Existe, mas ela não pode ser única. Existem centros espíritas que focam só na cura do corpo. Não aqui no Brasil, tá? Gente, todos nós somos espíritas imortais, espíritos imortais, espíritos eternos. O corpo físico vai acabar. A nossa obrigação é cuidar dele, é fazer o melhor para que ele possa nos proporcionar a oportunidade de trabalho pelo mais longo tempo possível. Mas ele não pode ser o foco principal, o foco único. Porque se a gente foca na cura do corpo físico e esquece o nosso corpo espiritual, esquece de nós como espíritos imortais, a gente vai encontrar dificuldades pela frente. Então, me surpreende ver centros espíritas onde os frequentadores vêm, chegam, tomam passe e vão embora. Eu fui num centro espírita em que a gente estava sentado, ouvindo um palestrante, fazendo uma palestra linda sobre o Evangelho, e no meio da palestra o pessoal vinha, tiravam o pessoal que estava assistindo para ir tomar passe, eles iam tomar passe, voltavam para a palestra, não, iam embora. Alguma coisa não está bem entendido da função do centro espírita aí. Porque a função não é curar o corpo. Eu conheço um outro centro espírita, e nós vamos falar um pouco mais dele mais para frente, quando a gente falar dos prejuízos, em que só existe reunião mediúnica. Não existem palestras, não existem passes. Você vai lá para reunião mediúnica. É assustador. Gente, o centro espírita existe para divulgar o espiritismo, para nos ajudar. 90% das pessoas que chegam num centro espírita vêm pela dor. Vêm procurar consolo. Então nós temos que estar preparados para oferecer esse consolo. Mas o consolo é apenas o começo. Na hora que a gente atinge um equilíbrio, que a pessoa receba o consolo inicial, receba a ajuda para vencer aquela crise, como se estivesse chegando num hospital no IR. É a primeira fase, quando você tem o problema crítico. Depois, ela precisa do esclarecimento, precisa receber a instrução, precisa entender como funciona nós como espíritos imortais, que o espiritismo nos ajuda, e com isso evitar de voltar a ter o problema que as trouxe originalmente ao centro espírita. Normalmente a gente chega no centro espírita em estado de desespero por problemas de doenças, por perdas de entes queridos, achando que aquilo é o fim do mundo. E aí o esclarecimento que vem depois do consolo é fundamental para podermos continuar a nossa vida, levar adiante. Kardec nos diz em Obras Póstumas, nessa parte de esclarecer, é pela educação, mais do que pela instrução, que se transformará a humanidade. Alguém pode achar que instrução e educação é a mesma coisa? Não. Instrução é explicar os conceitos. Educação é você vivenciar os conceitos aprendidos. É quando passa a fazer parte de você, que você está educado. Então esse tem que ser o foco do centro espírita. Vamos também buscar em André Luiz, na introdução do livro Desobsessão, o que ele nos diz sobre a função do centro espírita. Cada templo espírita deve e precisa possuir a sua equipe de servidores da desobsessão.
quando não seja destinada a socorrer as vítimas da desorientação espiritual que lhes rondam as portas, para a defesa e conservação de si mesma. Ou seja, a reunião mediúnica, a equipe de servidores da obsessão, serve como guardas do centro espírita, protetores do centro espírita, para evitar a invasão de espíritos perturbadores que vão causar desconforto, causar caos entre os frequentadores. Mas mais, Emmanuel, também na introdução desse livro, nos diz sobre a nossa função num centro espírita. Obsidiados e obsessores, consciente ou inconscientemente arrojados à desorientação, no mundo ou além do mundo, são irmãos que nos pedem arrimo, companheiros que nos integram à família terrestre, e o amparo à família não é ministério que devamos relegar para a esfera dos anjos, e sim obrigação intransferível que nos compete abraçar por serviço nosso. O que ele quer dizer? Quando alguém da nossa família precisa da nossa ajuda, nós vamos falar, não, eu não vou ajudar, deixa os espíritos te ajudarem? Não. Nós procuramos ajudar a nossa família, os nossos entes queridos. A nossa família espiritual precisa da nossa assistência e da nossa ajuda. E aí entra também o centro espírita. Aí também é uma das funções básicas do centro espírita, é nos dar instrumentos para nos habilitar a servir de auxílio aos nossos entes queridos, a os que estão do lado espiritual e que precisam da nossa ajuda. Bom, então, qual a função da reunião mediúnica no centro espírita? Aí vamos buscar no projeto Manuel Filomeno de Miranda, que faz um trabalho há muitos anos junto ao Caminho da Redenção de Divaldo Franco, e eles nos diz que todas as instituições espíritas precisam dessas atividades para manterem, inclusive, a coesão de pensamentos nos ideais de enobrecimento das criaturas humanas, que se propõem a trabalhar pela causa do amor ao próximo e sofrem as investidas de espíritos malévolos empenhados em criar desentendimentos e malqueranças nas hostes espiritistas. Então, a função da reunião mediúnica é de fundamental importância para o problema, solução do problema dos seus frequentadores. É a educação da personalidade mediúnica, o atendimento aos seus integrantes. Quando nós chegamos no centro espírita, trabalhadores ou frequentadores, nós trazemos associados a nós uma legião de espíritos, sofredores, protetores, obsessores. Uma função do centro espírita é nos educar. Como lidamos com esses espíritos que nos acompanham? Como podemos melhor educá-los, auxiliá-los, nos educando e nos auxiliando? Através da reunião mediúnica, aprendemos a lidar com esses espíritos, ouvindo experiências dos espíritos que se comunicam conosco e trocando experiências com eles. O Divaldo Franco disse que, aliás, Divaldo Franco, que próximo de completar 91 anos, merece todo o nosso respeito, nossa admiração, nossa gratidão. Eu sei que ultimamente ele tem sido alvo de ataques, principalmente nas redes sociais, e ele recentemente comentou que para 20 ou 30 ataques que ele recebeu através das redes sociais, ele recebeu 2.000 mensagens de apoio. Então, a gente vê que, como falou
um amigo nosso que eu estava vendo no YouTube, o Divaldo não precisa que nós defendamos ele. Ele não precisa de defesa porque ele já tem a proteção necessária. Mas nós temos a obrigação de não ficar calados quando esse nosso guia sofre ataques imerecidos, ataques pessoais. Ataquem as ideias, discutam as ideias, mas ataques pessoais, que ele está senil? Vamos para frente. O Divaldo declarou que existem pessoas que afirmam gostar das reuniões mediúnicas, porque, na verdade, vão lá para fazer a caridade. E ele diz que esse é um engano. Na verdade, o espírito que está lá sofrendo, que está lá, a quem nós supomos estar socorrendo, na verdade, está nos ajudando. Na verdade, está nos servindo de exemplo. Porque o que ele está nos dizendo, sem palavras, é: olhe o que aconteceu comigo. Cuidado, senão isso vai acontecer com você, se você não se educar e não se cuidar. Então, na verdade, a reunião mediúnica não é para auxiliar os desencarnados. A reunião mediúnica é para auxiliar a nós, trabalhadores do Centro Espírita. É o exemplo, é o guia. Se você pensar que uma reunião mediúnica de 1 hora, comunicações de 10 minutos, a gente vai atender 6 espíritos. Quantos espíritos desencarnam por dia no globo? 150 mil. 150 mil espíritos desencarnam todos os dias. 6, uma vez por semana? E cadê os outros 899.900 e não sei quantos? Gente, a reunião mediúnica é para nós, trabalhadores. Para nós aprendermos, para a nossa educação individual. O primeiro objetivo da reunião mediúnica, de novo, Divaldo, é a instrução dos participantes encarnados. Então, se a gente não sabe para que a reunião mediúnica existe num centro espírita, aí temos a resposta. Então, o que cabe ao centro espírita em relação à mediunidade? O centro espírita deve educar o seu público sobre a mediunidade. Faculdade comum, todos nós temos, é a importância da sintonia de pensamentos, de sentimentos, para nos preservar. Nós temos que atender as pessoas que chegam. Como receber os recém-chegados em distúrbios mentais e espirituais, se não tivermos o estudo da mediunidade, a reunião mediúnica? Lembrem-se, os espíritos que chegam nas reuniões mediúnicas não são diferentes das pessoas que entram pela porta de um centro espírita com as suas aflições. A única diferença é que um tem corpo físico e o outro não. De resto, somos todos iguais, somos todos irmãos. O sofrimento deles é o sofrimento nosso. Nós temos no nosso grupo, no SGNY, onde a gente tem reunião mediúnica, aliás, um fato interessante, nossa primeira reunião mediúnica no SGNY foi no dia 10 de setembro de 2011, um dia antes do September 11. Nós temos um dos diretores da reunião mediúnica que está lá desde o começo, só 3 integrantes que estão lá desde o começo até hoje, a Jussara, eu e o Elmo. E o Elmo sempre fala, os espíritos chegam e falam, por que vocês querem me trazer para o seu lado? E o Elmo sempre fala, não existe meu lado e seu lado, estamos todos juntos do mesmo lado, o lado do bem, o lado de Jesus. Isso a gente só aprende se educando, estudando. Então, como a gente vai atender os nossos irmãos que chegam num centro espírita se a gente não tem o preparo, não tem o estudo? Quando os espíritos, voltando a como é que só tem 6 espíritos se comunicando? Quando os espíritos em estados de grave perturbação
se conectam com o perispírito, a perispírito com o médium, existe o choque anímico, que permite ao espírito sofredor ter um choque que vai abrir a oportunidade dele receber assistência no mundo espiritual. Porque, gente, não vamos nos iludir, não é em 10 minutos que a gente vai mudar a vida de ninguém, encarnado ou desencarnado. A reunião mediúnica, a comunicação mediúnica, é abrir uma janelinha para o espírito, para habilitar ao espírito ser ajudado pelos espíritos, pelos mentores, pelos espíritos no mundo espiritual. Nós estamos apenas fazendo o trabalho do atendimento inicial, tentando habilitar ao espírito se abrir para a ajuda que existe no mundo espiritual, que eles estão fechados normalmente, não conseguem perceber. Para cada espírito que a gente está lá ajudando em conversação, existem inúmeros espíritos que se beneficiam na mesma hora, que não precisam exatamente do choque anímico, mas que estão ali ouvindo e que precisam ouvir as mesmas palavras, e que precisam ouvir o que a gente tem a dizer, as palavras de consolo, de esclarecimento, de ajuda. Na parte dos prejuízos, quando eu vi que eu tinha que falar sobre os prejuízos de ter uma reunião mediúnica, a minha primeira pergunta foi: o que eu vou falar de prejuízo? Meu Deus, qual pode ser o prejuízo de uma reunião mediúnica? Mas aí eu lembrei de um centro espírita, de um amigo meu no Brasil. Ele, ateu, não acredita em nada, cientista, só acredita no mundo material. Muito inteligente, eu comparo ele com o Sheldon, do Big Bang Theory, bem aquele estilo. E ele estava passando por uma fase difícil, 3 anos desempregado, apesar de toda a inteligência dele, ele é uma personalidade extremamente difícil. E aí, a filha da mulher dele, segundo casamento dele e da mulher, a filha da mulher dele falou: olha, vem comigo no centro espírita porque eu acho que isso é que você precisa. E aquele negócio, quando você está no desespero, qualquer coisa vale. Foi lá ele com ela para o centro espírita. O dirigente do centro espírita, que recebeu pessoalmente, falou: eu estou vendo que você foi um tirano em vidas passadas e você está aqui para reajustar. Primeiro que ele nem sabia o que é vidas passadas, né? Segundo, você tem um tirano, quer dizer, você já joga a culpa na pessoa. E aí, para piorar, ele falou: você precisa participar da reunião mediúnica. Ele nem sabia o que era reunião mediúnica e estava lá participando da reunião mediúnica. Está lá. O conhecimento dele do mundo espiritual é na reunião mediúnica. Então, a impressão que ele tem conversando comigo, né? Quando ele falou que tinha ido para o centro espírita, eu falei: que interessante, né? Porque ele sabe que eu sou espírita, que eu e a Jussara trabalhamos há muitos anos com isso. Então, ele veio contar para a gente. E ele falou: mas o mundo espírita é muito triste, só tem sofredor lá. Gente, o prejuízo do centro espírita, de uma reunião mediúnica no centro espírita, é a inexperiência, a falta de habilitação dos trabalhadores. Então, é muito simples. Precisamos nos educar. Não podemos participar de uma reunião mediúnica se a gente não tem noção de como lidar com a mediunidade. O médium começa a dar uma comunicação, vem um espírito sofredor, começa a gritar, começa a espernear, a gente sai correndo. Alguma coisa está errada, precisamos nos educar. Então, o que acontece se a gente tem no centro espírita, somos todos inexperientes, abrimos o centro espírita recentemente. Ora, vamos estudar. Livro dos Médiuns, segundo livro da codificação. Passamos a estudar o livro dos médiuns durante algum tempo. Qual o tempo que é necessário para estudar antes de passarmos a ter uma reunião mediúnica? Cada centro depende da sua dedicação ao seu estudo. Mas para um centro que estuda seriamente
uma vez por semana, por um período de 1h30, 2 horas, o Livro dos Médiuns, no mínimo em 2 anos, está habilitado para começar uma reunião mediúnica. E ao começar uma reunião mediúnica, os espíritos sabem o que eles estão fazendo, como eles vão nos ajudar. Ninguém vai trazer para um grupo iniciante problemas cabeludos que os centros não conseguem resolver. Problemas simples, consolação básica. Não entendi o que eu estou fazendo aqui, não sei, não sabia que tinha morrido. Ou, como a gente tem muitos espíritos que chegam lá só desorientados. Então, o básico é o que a gente vai oferecer no começo para um grupo mediúnico que ainda não tem experiência, mas é só começando, é só trabalhando. E é fundamental, gente. A reunião mediúnica é parte fundamental dos trabalhos de um centro espírita, junto com as outras funções. O centro espírita precisa ter todos os trabalhos: educação, instrução, habilidade de promover ajuda aos necessitados, trabalhos de caridade, trabalhos de ajuda fora do centro, oportunidades de reunião, de discussão, mas vamos lembrar da necessidade de estarmos em contato com os espíritos que nos auxiliam no nosso trabalho no dia a dia. E é muito interessante, quando eu estava preparando, estudando para esse trabalho aqui, que eu fui encontrar na Revista Espírita de abril de 1866, Kardec discutindo, gente que perguntava a ele se já não tínhamos aprendido tudo o que precisávamos aprender com os espíritos, se já não precisávamos mais das comunicações com os espíritos. 1866. Já perguntavam para Kardec se já não era suficiente tudo o que tínhamos recebido dos espíritos, porque os espíritos já não têm nada mais para nos dizer, já disseram tudo. Se eles são igual a gente, não preciso do espírito para me dizer. Kardec responde: quem fez o espiritismo? É uma concepção humana, pessoal? Todo mundo sabe o contrário. O espiritismo é o resultado do ensino dos espíritos, de tal sorte que, sem as comunicações dos espíritos, não haveria espiritismo. Gente, o espiritismo existe por causa da mediunidade. A comunicação com os espíritos é a base do espiritismo. O Livro dos Espíritos são 1019 perguntas respondidas pelos espíritos, através da mediunidade. A mediunidade não pode ser deixada de lado num centro espírita. Ela é parte fundamental e integral do nosso trabalho no centro espírita. Vamos nos lembrar disso quando a gente está começando esse fórum mediúnico, a razão de estarmos aqui, para relembrar, para enfatizar a todos nós a importância do estudo e do trabalho mediúnico nos centros espíritas. Vamos concluir de novo com Kardec, ainda na Revista Espírita de 1866, continuando a explicação da necessidade da comunicação com os espíritos. Espiritismo contribui para a reforma da humanidade pela caridade. Não é, pois, de admirar que os espíritos preguem a caridade sem cessar. Eles a pregarão ainda por muito tempo, enquanto ela não houver extirpado o egoísmo e o orgulho do coração dos homens. Se alguns acham as comunicações inúteis, porque repetem incessantemente as lições de moral, devem ser cumprimentados, pois são bastante perfeitos para delas não mais necessitarem. Mas devem pensar que os que não têm tanta confiança em seu próprio mérito e tomam a peito o se melhorarem, não cansam de receber bons conselhos. Não busqueis, pois, lhes tirar esse consolo. Perguntaram a Peixinho se Kardec estava superado. Peixinho respondeu: gostaria que assim fosse,
Gostaria que tivéssemos atingido o nível de ter superado Kardec. Mas, infelizmente, Kardec ainda está muito à frente de nós. Temos que caminhar muito para alcançar Kardec na sua inteligência, no seu senso moral, no seu senso de evolução como espírita. Então, gente, voltemos ao básico, voltemos a Kardec. Vamos continuar, vamos promover o estudo da mediunidade, vamos trabalhar com a mediunidade, porque é através dela que vamos evoluir moralmente, intelectualmente, ajudando a nós mesmos, principalmente a nós mesmos, mas também aos nossos irmãos necessitados, que nos buscam todos os dias nos centros espíritas. Muito obrigado. Muito obrigado, João. E agora vamos então para a nossa parte de falar sobre a palestra, o resumo da palestra do João. Vamos fazer o sorteio. Só vou abrir aqui só um minuto para... E eu esqueci de avisar que nós vamos estar, então, para a pessoa que for sorteada, vai ganhar um livro, tá bom? Pronto, e só para explicar rapidamente, vocês estão vendo aí um site que gera números aleatórios. Então, temos cerca de 100 pessoas aqui. Cada um de vocês não tem um número, mas a cadeira em que vocês estão vai ser um número, assim. Não tem número na cadeira. Eu vou explicar como que é. A gente vai sortear entre 0 e 100. A gente tem 100 cadeiras aqui. Então, cada fileira vai ser uma dezena. Então, de 0 a 10, 20, 30, 40. De cá para lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, a gente vai fazer o sorteio. A Merili vai até a pessoa, até o número sorteado. Então, vamos lá. Todo mundo pronto, preparado, vamos. Todo mundo sentado. Número 80. Meu nome é Kátia. Agradeço imensamente de ter todos vocês aqui para trazer mais conhecimento e esclarecimento sobre a reunião mediúnica. Como participante de reunião mediúnica, eu fico muito feliz por ouvir esse esclarecimento e essa chamada, dizendo o quanto é importante os frequentadores terem noção e respeitar a necessidade da reunião mediúnica dentro de um centro espírita. E outra coisa importante também é a ajuda do plano espiritual para conosco. São as coisas que, muitas vezes, as pessoas são erroneamente pensando que estão aqui para fazer a caridade. Mas nós que somos mais agraciados com tudo isso. Isso, apenas lembrando que teremos na parte da tarde a sessão de perguntas e respostas. Se vocês já tiverem algumas perguntas, nós temos caneta e papel aqui na frente. No intervalo de 15 minutos que nós teremos depois dessa palestra, vocês podem pegar a caneta, o papel, anotar a pergunta e passar ou para mim ou para a Merili. Pedir a todos aqui, por favor, para dar uma levantadinha, né, gente? Entre uma palestra ou outra, eu sei que a gente, às vezes, pela manhã, a gente fica cansado. Então, só levanta um pouquinho, fala um oizinho com a pessoa que está do lado, estica bem os braços, de verdade! Pode levantar.